Você sabia que no Brasil algumas pessoas saíram do absoluto nada, ficaram milionários da noite pro dia e depois perderam tudo? Casas, carros, empresas, famas, dinheiro que parecia infinito, mas simplesmente desapareceu. Gente que teve tudo o que quis, que viveu como milionário e hoje voltou à estaca zero. Erros financeiros, golpes, má administração, confiança nas pessoas erradas. Decisões que custaram toda uma fortuna. Essas histórias provam uma coisa: ganhar dinheiro é difícil, mas manter pode ser ainda mais. Então já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo e já senta o dedo no like, porque aqui a gente conta histórias reais, chocantes e que serve de alerta para todo mundo. E gente, cada história contada nesse vídeo mostra como a fortuna pode acabar muito mais rápido do que começou. Então já pega aquele café, se aconchega aí e venha conhecer comigo os milionários que perderam tudo. E para começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Ganhar milhões resolve a vida? Em 2020, um brasileiro chamado Jonas Lucas Alves Dias acertou sozinho os números da Mega Sena. O prêmio, mais de 47 milhões de reais. 47 milhões é dinheiro para nunca mais se preocupar, pelo menos na teoria. Jonas morava em Hortolândia, no interior de São Paulo. Mesmo depois de ficar milionário, ele continuou levando uma vida simples, caminhava sozinho pelas ruas, não ostentava e tentava manter uma rotina de antes. Mas tem um detalhe que ninguém avisa quando o dinheiro chega. E gente, quando alguém ganha uma fortuna desse tamanho, ele vira alvo. Pessoas começam a observar, informações vazam e o perigo aparece. E pessoal, foi exatamente isso que aconteceu. 2 anos depois de ganhar o prêmio, Jonas saiu para caminhar perto de casa e nunca mais voltou. O corpo dele foi encontrado dias depois em uma rodovia, com sinais de agressão, e a polícia investigou o caso e concluiu que criminosos tentaram acessar o dinheiro da Mega Sena. Ele ganhou milhões, mas perdeu a coisa mais importante que alguém pode perder: a vida. A história do Jonas prova que o dinheiro sozinho não traz segurança. Às vezes ele traz exatamente ao contrário. Se a história do bloco anterior foi pesada, essa daqui consegue ser pior. René Sena era um trabalhador rural, exportador de cana, que tentava levar uma vida simples no interior do Rio de Janeiro. Mas, gente, até que em 2007 tudo mudou. René ganhou 52 milhões na Mega Sena. Da noite pro dia, ele saiu do anonimato e virou um milionário. Uma fortuna, galera, que dava para mudar a geração da família. Mas o dinheiro não mudou só a vida dele. Depois do prêmio, René passou a ostentar carros caros, festas, mulheres e tinha muita gente também interessada no seu dinheiro. E quando o dinheiro entra em cena, as intenções mudam muito rápido. Gente, anos depois, René Sena foi encontrado morto, com tiros no corpo, e o crime chocou o país. Mas calma, o pior ainda está por vir. A investigação revelou que o assassinato foi planejado e entre os envolvidos estava alguém muito próximo dele. A própria companheira de René participou do plano para ficar com o dinheiro. O dinheiro que deveria trazer segurança virou o motivo da morte dele. E, gente, René ganhou milhões, mas perdeu a vida confiando nas pessoas erradas. Agora eu quero mostrar um caso diferente da loteria, mas que prova que ganhar muito dinheiro também não garante final feliz. Daniel foi um dos atacantes mais conhecidos do Corinthians, lá nos anos 90, galera. Ídolo da torcida, títulos importantes e uma fama nacional. E junto com a fama veio muito dinheiro. Salários altos, contratos bons e vida confortável. Mas fora de campo, Daniel começou a se envolver com decisões erradas. E esse é um erro muito clássico, galera, de quem ganha muito dinheiro muito rápido. Com
Com o tempo vieram as dívidas, gastos sem controle, problemas com a justiça e até prisão por envolvimento com crimes. A fama passou e sobrou somente a realidade. Daniel já falou publicamente que perdeu praticamente tudo o que ganhou no futebol, de ídolo milionário a uma vida cheia de dificuldades. E galera, talento para Daniel não faltou. O que faltou foi o preparo fora de campo. E o futebol deu tudo para ele, mas ele infelizmente não conseguiu segurar. Agora imagine isso aqui: jogar na seleção brasileira, ganhar em euro e mesmo assim ficar sem nada. André Santos foi o lateral esquerdo da seleção brasileira e passou por clubes grandes dentro e fora do país: Corinthians, Flamengo e Arsenal da Inglaterra. Em pouco tempo ele estava ganhando mais dinheiro do que imaginava em toda a sua vida. O problema é que fora de campo o controle não existia, gastos exagerados, investimentos mal feitos e muitas pessoas se aproveitando da sua confiança. E esse é um erro muito comum entre jogadores mais jovens. Com o fim dos contratos altos e a queda de rendimento, o dinheiro começou a acabar. André Santos já contou em entrevistas que perdeu praticamente tudo o que ganhou no auge da carreira. Gente, salário de europeu, mas a cabeça desesperada. O talento levou ele longe, mas falta de orientação trouxe ele totalmente para a estaca zero de novo. André Santos é a prova que ganhar muito dinheiro não é difícil. O difícil é saber manter. Agora preste atenção nessa. Esse cara foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Vampeta foi um dos jogadores mais conhecidos do Brasil no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Campeão da Copa do Mundo em 2002, ídolo do Corinthians, jogou fora do país e ganhou muito dinheiro. Galera, estamos falando de milhões, muito mais dinheiro do que ele jamais imaginou ter. Só que fora do campo, o Vampeta não tinha controle, gastava demais, confiava nas pessoas erradas e investia em coisas, galera, que nem entendia. E gente, dinheiro entrando não significa que o dinheiro é para sempre. Depois do fim da carreira, Vampeta revelou em entrevistas que perdeu praticamente tudo o que ganhou no futebol. O dinheiro acabou e a realidade, infelizmente, bateu forte. E campeão do mundo, mas sem patrimônio nenhum. E ele mesmo já disse que se tivesse tido orientação, hoje estaria muito mais tranquilo. Vampeta ganhou tudo dentro de campo, mas acabou perdendo o jogo fora dele. Agora, a história é de alguém que você com certeza já ouviu falar. Um dos maiores nomes do pagode do Brasil. Belo explodiu no Brasil como vocalista do grupo Soeto e depois seguiu carreira solo, com shows lotados, cachês altíssimos e uma fama nacional. Gente, em seu auge, Belo faturava milhões por ano. O problema é que junto com o sucesso vieram decisões erradas, má administração, contratos problemáticos e muitas dívidas acumuladas. E quando você ganha muito dinheiro, mas não controla, a queda vem forte. Belo enfrentou processos judiciais, teve bens penhorados e passou por momentos financeiros muito difíceis. E ele mesmo já falou publicamente sobre ter perdido quase tudo que ganhou na carreira. A diferença entre o sucesso e a queda nem sempre é o talento, muitas vezes é a má administração. Belo teve fama, dinheiro e reconhecimento, mas aprendeu da forma mais dura que o dinheiro mal cuidado desaparece. Agora, esse aqui com certeza você já ouviu falar em todo lugar. Latino foi um dos cantores mais populares do Brasil, lá nos anos 2000. Música tocando sem parar, shows lotados e presença constante nas TVs. E, gente, no auge da sua carreira, Latino ganhava milhões por ano. Só que junto com o sucesso veio o descontrole, gastos exagerados, muitas casas, muitos carros e uma vida acima do que o dinheiro dele podia sustentar. E, gente, dinheiro entrando rápido e saindo mais rápido ainda. Com o tempo, os shows diminuíram, os custos continuaram. Latino já revelou publicamente que perdeu grande parte do patrimônio que conquistou no auge da sua carreira. E, gente, isso ensina pra gente que a fama não garante estabilidade. O dinheiro acabou mostrando a ele quem estava ali pelo sucesso e quem estava ali somente por interesse.
Latino chegou ao topo, mas aprendeu da forma mais dura que o sucesso sem controle não dura para sempre. Agora presta atenção nessa aqui. Essa história não é de uma queda só, é de várias subidas e várias quedas. Gretchen foi um dos maiores fenômenos da música brasileira lá nos anos 80. Explodiu com sucessos nacionais, programas de TV, shows lotados e muito dinheiro entrando. No auge, Gretchen faturou milhões, pessoal. Mas com o passar do tempo, a fama diminuiu e os gastos continuaram. Negócios que não deram certo, casamentos problemáticos e mudança constante de vida. E quando o dinheiro acaba, a realidade aparece. Gretchen já falou abertamente que passou por dificuldades financeiras, precisou recomeçar várias vezes e teve que se reinventar para continuar vivendo da imagem e do trabalho. E isso mostra que nem toda queda é o fim. Diferente de muitos, Gretchen não desistiu. Caiu, levantou e seguiu em frente. A história dela mostra que perder dinheiro dói, mas perder a coragem dói muito mais. Agora deixa eu te contar uma coisa, nem só cantor e jogador que quebra não, tá? Leandro Hassum foi um dos atores mais bem pagos da televisão brasileira. Por muitos anos, filme de comédias, séries e contratos milionários. Gente, era dinheiro entrando de todos os lados. Só que fora das câmeras, Hassum acabou se envolvendo em investimentos ruins. Negócios que pareciam promissores, mas deram muito errado. E esse, galera, é um erro comum de quem ganha muito dinheiro. Investir em coisas que não entende. O próprio Leandro Hassum já falou publicamente que perdeu uma parte significativa do seu patrimônio por causa dessas decisões. Não foi falta de trabalho, foi falta de orientação financeira. Ganhar dinheiro é uma coisa, mas saber investir é outra completamente diferente. Pessoal, mesmo com a fama e talento, ninguém está imune a decisões erradas. E, gente, Hassum continuou trabalhando, se reinventou, mas ficou aprendizado. O dinheiro mal aplicado some muito rápido. E para fechar essa lista, o nome que marcou o futebol brasileiro. Edmundo, conhecido como o Animal, foi um dos atacantes mais talentosos da geração do futebol. Passou por grandes clubes, gols históricos e contratos milionários. Gente, em campo ele ganhava muito dinheiro, mas fora de campo a vida dele era completamente desorganizada. Gastos exagerados, polêmicas constantes, processos judiciais e problemas com a justiça. E quando a carreira acaba, o dinheiro também para de entrar, gente. O próprio Edmundo já admitiu publicamente que perdeu praticamente tudo o que ganhou no futebol. Milhões, pessoal, passaram pelas suas mãos, mas infelizmente não ficaram. O talento levou ele lá no topo, mas a falta de controle trouxe ele totalmente para baixo. A história de Edmundo fecha essa lista, galera, como uma lição bem clara. Dinheiro sem cabeça não dura para sempre. Depois de ouvir todas essas histórias, dá para perceber uma coisa. Não é ganhar dinheiro que muda a vida de alguém, é saber manter. Porque todos esses que você ouviu aqui chegaram no topo. Alguns ganharam na loteria, outros ficaram famosos, outros brilharam no esporte. Mas todos cometeram o mesmo erro. Acharam que o dinheiro nunca ia acabar. E essas histórias não são para rir, são para te alertar. Porque a riqueza, galera, sem controle vira um problema com arrependimento. E se esse vídeo te fez pensar, já deixa o like aqui, galera, e ajuda a gente a crescer aqui no nosso canal. Comenta aqui embaixo qual dessas histórias mais te chocou. E se você gosta de histórias reais, curiosidade cheia de lição de vida, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para você ficar ciente dos próximos vídeos, galera. Porque aqui a gente mostra que nem toda fortuna dura para sempre. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, já senta o dedo no like, compartilha esse vídeo para todo mundo e já se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!